essa é uma introdução a Clean Architecture, ou arquitetura limpa, que a gente está vendo por aí, toda hora alguém referenciando ela. Essa apresentação nasceu quando eu estava mostrando para uma equipe que eu trabalhei e o pessoal ainda não tinha muito bem esse conceito, então eu resolvi compartilhar com todo mundo. Clean Architecture, uma forma de escalar a manutenção do código. Black Lives Matter, porque sim, não preciso explicar. Tá, Clean Architecture, como é que isso se dá no meu código? Como é que eu faço isso aí? Bem, uma das primeiras perguntas que você vê na internet as pessoas debatendo é aonde eu posso usar Clean Architecture, né? Bem, basicamente onde você achar melhor, tanto no back quanto no Bubble, quanto no front, e a gente pode chamar Bubble de front, não sei. Tá, uma vez um dev malandro falou assim, Clean Architecture também é conhecido por arquitetura de camadas, então, tipo, se você já fez arquitetura de camadas, você pode ter feito Clean Architecture, ou não. Vamos descobrir qual é a diferença. Bem, só teoria não dá, né? Imagina o seguinte, então. A gente tem uma loja online e essa loja online usa um Postgres como banco de dados. Até aí tranquilo, né? Parece muita coisa que a gente já viu. Só que agora a gente precisa fazer Full Text Search, e eu sei que Postgres tem Full Text Search, mas o Elastic é melhor. Melhor é debatível. Tá, a gente tem um Postgres lá e todos os dados estruturados vão ficar nele, e agora dentro do Elasticsearch a gente vai fazer um ranking de produtos para ficar mais fácil adequar essa solução, já que teoricamente o Elastic é a ferramenta que vai trazer melhor resultado para isso. Tá, qual é o problema então quando eu tento fazer esse mesmo tipo de mudança e eu estou usando o MVC clássico lá, o Model View Controller? Porque ele não é clean. E o que quer dizer não ser clean? O modelo conhece a infraestrutura e a gente vai ter mais de uma preocupação, ou seja, no mesmo lugar onde tem o modelo, a gente vai ter tanto o domínio da aplicação como a gente faz a persistência. Mas você vai falar assim, tá, beleza, cara, de novo essa história de mudar o banco de dados. Ok, eu sei que nem todo dia alguém está trocando o banco de dados, mas tem mais vantagens do que só trocar o banco de dados. Pensa no seguinte, na hora de mudar algumas libs vai ser mais fácil, na hora de mudar a própria infraestrutura onde o projeto está rodando, vai ficar uma coisa mais transparente, e ou até frameworks mesmo, eu quero mudar do Django, sei lá, não sei, não uso Django, do 2 para o 3 ou coisa parecida, provavelmente vai ficar muito mais fácil se você tiver isso bem separado. Clean Architecture não é uma coisa que você implementa. Clean Architecture é uma especificação, é uma ideia, é como você pensa em uma arquitetura. Tanto que as implementações de Clean Architecture mais famosas que a gente tem é a DCI, a Onion, a Hexagonal e a Screaming, que é essa que eu vou tentar demonstrar, que é aquela que o Uncle Bob dá uma evangelizada. Bem, tudo isso que a gente falou, todos esses 4 nomes, eles vão girar em cima do mesmo conceito, camadas. E, nesse caso, a gente vai dividir em 3 grandes grupos, que vão ser a infraestrutura, a aplicação e o domínio. E você pode notar que eles têm tamanhos menores e um está dentro do outro e não é à toa. Bem, a regra de ouro para saber se é clean ou não é, tá? Primeira regra. A camada de fora, lembra daqui, ó? Camada de fora, infraestrutura, application, domain. Quanto mais para fora. A camada de fora só pode depender da camada de dentro. Regra 1. Regra 2. A camada de dentro nunca pode depender da camada de fora, ou seja, é quase a regra oposta. Então vamos lá. A nossa camada do meio, ela vai ser a que vai ter os casos de uso da nossa aplicação. Por exemplo, um Product Searcher. A camada que está mais para dentro vai ser o nosso domínio, onde vão ter as entidades da aplicação e onde a gente vai tratar a nossa regra de negócio. Já que a gente tem um Searcher e é do Product, então aqui dentro tem um Product. E lá do lado de fora, a gente vai ter tudo que lida com o I/O da nossa aplicação, ou seja, qualquer tipo de conexão que ele faz, se é HTTPS, se ele vai falar com uma fila, se ele vai ter um banco de dados. Então, por exemplo, vai ter um Product Repository. Tá, entendi que tem as camadas, mas eu quero saber como é que eu implemento isso. Bem, beleza, vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho um usuário e ele tem um ID, um name, um last name, assim como eu tenho um produto que ele também tem um name e um description. Tem mais algumas coisas, vamos lá. Eu tenho um registrador de usuários que, para não ficar muito grande, eu tenho só um caso de uso que é o renomear. E lá no meu criador de produtos, eu tenho só o create, que eu só vou criar o produto.
Vão ter muito mais no mundo real. E aí também eu vou ter o User Repository e o Product Repository. Tá, beleza. Como que eu ligo todas essas coisas que eu estou criando com essas camadas que a gente viu antes? Então é o seguinte, o que é domínio aqui? O User, o Product e os repositórios. Ok. O que faz parte da aplicação? Quais são os casos de uso? O que a aplicação pode fazer? Renomear e criar produto. Beleza. E mais o que? Por exemplo, para acessar essas informações de usuário, eu posso tanto usar um controller na minha camada que vai falar, sei lá, web ou HTTP, como queira chamar, e eu vou ter que acessar aquele banco lá que é de usuários com dados estruturados, que é do Postgres. Então eu vou ter um User Controller e um Postgres User Repository. Da mesma forma que eu vou ter um Product Controller e um Elastic Product Repository. Esses dois são infraestrutura. É como a minha aplicação vai falar com o mundo externo, seja isso um HTTP ou seja o próprio banco de dados. Tá, e como é que é a ordem dessas dependências e a direção que tem? Se a gente olhar ali, ó, o dado chega do controller e aí ele usa um Product Creator. Só que o Creator também usa coisas do domínio, por exemplo, o ID, o produto ou mesmo o repositório, que é como eu vou falar com o mundo de fora. E se a gente olhar essa interface aqui do Product Repository, o que ela está dizendo? Quando eu falar com o mundo de fora, eu vou chamar um save e vou entregar um produto. Como? Eu não sei, porque o como depende de qual é a infraestrutura que eu uso. Por acaso, a gente vai usar a do Elasticsearch, que é um repositório. Entenda que a implementação do repositório e o controller são coisas de infraestrutura, a gente não precisa se preocupar com elas no mundo do domínio. Ou seja, o que está no amarelo não conhece o rosa, o que está no rosa não conhece o azul. E a gente pode replicar isso para o resto das coisas que a gente estava fazendo como exemplo. Ali ó, tem User ID, User, o repositório, a ideia se repete. Tá, beleza. Entendi aonde fica cada coisa e quem não depende de ninguém. Então, como é que eu arrumo os pacotes? Qual a forma de colocar? Bem, tem N, depende do que faz mais sentido para o seu time e vocês precisam discutir. Não é uma receita de bolo. O primeiro jeito, que eu chamo que é por conceito. Ou seja, você pode criar um folder, uma pasta, um diretório que vai se chamar lá, Product. E aí você vai colocar tudo que tem a ver com o produto lá dentro. Mesma coisa, User, tudo que tem a ver com User, você vai jogar lá dentro. Eles estão separados por qual é o conceito. Mas qual é o ponto positivo nisso? É muito fácil de navegar. Você entra em usuário e está tudo lá dentro. Você entra em produto, está tudo lá dentro. Mas não pode falar só de ponto positivo, né? Senão é marketing. A gente tem que falar dos contra também. O problema é que se você tiver muitos arquivos que têm a ver com o mesmo conceito, você vai ter uma explosão de arquivos. Vai ter, sei lá, 150 arquivos dentro de Product, porque tem muita coisa para fazer com Product. O segundo jeito é o quem é. Quem é você? O que você faz? Aí vai ter uma pastinha lá, Controller, uma pastinha Repositories, Use Case, Entities, Exceptions, Value Object, Repository. Vai estar tudo separado pelo quem é você, né? Bem, qual é o ponto positivo? Eu não vejo nenhum, para falar a verdade, porque o ponto negativo é justamente isso. Isso não diz nada, isso só diz ali tem um controller. Tá, daí. Eu não falo negócio, né? É a mesma coisa que quando a gente pega uma aplicação Rails, olha para ela e sabe que é Rails, mas não sabe o que ela faz. O nosso objetivo aqui é ter o domínio como centro das atenções. Tá, agora é o que tipo. O que tipo é bem interessante já. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai ter uma parte chamada Infrastructure. O que vai ter lá dentro? Tudo que é infra. Seja os controllers, seja a implementação do repositório. Então, tudo que fala com o mundo de fora e é o detalhe nessa história toda, vai ficar nessa pasta. A application vai ter tudo que eu consigo fazer, ou seja, tanto criar um produto, quanto criar um usuário, renomear, como a gente viu antes. E a mais interna, que nesse caso vai ser flat, né, porque a gente está falando de arquivos, vai ser a domain, que vai ter o nosso domínio, coisas que não conhecem nenhuma parte do todo o resto. Os pontos a favor são que ele atende perfeitamente a projetos pequenos. Não vai ter problema nenhum, vai ficar super legível. O ponto contra é que isso não vai escalar bem se esse projeto for crescer muito. E quando eu digo muito, é na quantidade de arquivos mesmo. O próximo tipo é... Que tipo é, mas quem é você? Ou seja, a gente vai ter lá Infrastructure.
Tá, então para não ficar tudo jogado lá dentro, vamos separar que na infraestrutura tem tanto produto quanto usuário. Então quando você navegar, você vai estar lá na árvore, infraestrutura, produto. Ah, tudo que é de produto tem a ver com infraestrutura está aqui. Mesma coisa, a application vai ter alguns subfolders que vão dizer qual é o domínio, e aí domain vai ter tudo que é do domínio. O ponto positivo é que isso funciona muito bem numa arquitetura hexagonal e que usa DDD, fica bem de boa. O contra é que eu acho que falta coesão. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que entrar na infraestrutura para trocar alguma coisa referente a produto, ao invés de procurar pelo produto e falar, dentro de produto eu quero mudar o que tem a ver com a infraestrutura. Isso vem no próximo tópico, que é o quem é você, mais de que tipo é. Ou seja, o primeiro nível vai ter lá, usuário. Aí dentro de usuário eu vou ter Application, Domain, Infrastructure. E aí lá eu vou saber quem alterar. Por que isso é fácil? Quando chega uma pessoa nova no projeto, ela vai abrir o projeto pela primeira vez. Aí lá na raiz vai ter produto. Ela fala, o que tem aqui? Application, Domain, Infrastructure. Ah, eu quero mudar o controller, então no produto eu tenho que ir na infra, beleza, me achei. Ou mais do que isso, se tem uma feature que vai cruzar todas as camadas, a gente sabe que ela vai mexer em uma pasta só. A gente já vai diminuir alguns conflitos no meio do caminho. Bem, qual é o pró? Eu acho que tem muito mais semântica, é mais fácil de explicar para as pessoas entender o negócio que está acontecendo. Escala bem e a manutenção é muito boa, pelo menos no projeto que eu participei. O contra é que se você está muito viciado em MVC, provavelmente vai dar um brain damage e eu não sei o que vai acontecer. Como é que a gente faz no dia a dia quando a gente está usando o Clean Architecture? Bem, como eu faço pelo menos, eu crio a entidade, vejo se tem alguma coisa inerente a ela, alguma coisa que eu preciso testar com ela. Logo depois, eu crio e testo o caso de uso. Então, tipo, amarelo já foi, já fiquei por rosa. Agora eu crio e testo o meu repositório, se ele usar um repositório, claro, que é a primeira parte do azul. Eu vejo se tudo funciona. Funcionando, eu crio e testo o meu mecanismo de entrega. Ou seja, pode ser uma fila, pode ser meu HTTP respondendo JSON. Testei isso tudo, fechei a feature, próxima coisa. É isso aí.